Olá, gente, tudo bem? Na nossa entrevista de hoje, eu converso com a médica, ela que é alergista e imunologista, Milene Pandolfi. Ela vai falar um pouco sobre a sinusite. Nós vamos conhecer essa patologia, a forma de tratamento e, é claro, né, como prevenir da sinusite. A doutora Milene já está na nossa live e vocês já sabem que é integral. Vocês também podem fazer perguntas, mandar algumas perguntas para a doutora. Oi, Isaac. Olá, tudo querido, tudo Ei, bem? Elton. Olá, doutora Milene. Seja Tudo, bem-vinda. Tudo tudo, jóia? tudo bem? Boa noite. Vou só Boa colocar noite. uma maquiagem artificial aqui para ficar bonita aqui para vocês. Ó, mas nem precisa. Não, tem que pelo menos passar um filtrozinho no rosto. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então, o nosso tema de hoje, né, é um tema muito importante, e hoje, com a era da tecnologia, o consultório vai até a casa dos nossos. Eu Sim. vou chamar de telespectador, que a finalidade é para a TV, então o consultório hoje vai à casa do nosso telespectador. Hoje, a doutora Milene Pandolfi vai esclarecer algumas dúvidas sobre a sinusite. A senhora que é alergista e imulogista, né? Imunologista. Imulogista, que nome complicado, vai falar um pouquinho do que é sinusite. Então, no É, primeiro passo, o que é, doutora, a sinusite? então, quero só te agradecer, tá, pelo convite. Realmente, a sinusite em era de coronavírus é legal a gente estar falando, porque é o que a gente vê frequente no consultório, né? É, no meu caso, eu vejo mais os quadros de sinusites alérgicas. Na verdade, o termo correto seria rinocinusite, tá? E eu vou explicar um pouquinho sobre isso também. Sim, sim. É, mas é legal da gente falar porque é muito comum confundir as rinossinusites alérgicas com as rinossinusites infecciosas, né? E também existem outros tipos de sinusites crônicas, e aí eu acho que vale a pena a gente é, pontuar aqui como é que funciona. Eu vou falando, se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar, Sim, tá bom? tudo E aí eu bem. vou te explicando direitinho. Então, Uhum. o termo correto é rinocinusite, por quê? Porque começa o processo inflamatório, por isso que tem o nome IT no final, porque a gente dá esse nome para aqueles processos inflamatórios. Rinite, pela inflamação da mucosa do nariz, e sinusite, pela inflamação dos seios da face. Então, rinocinusite é muito comum, o termo correto seria esse, porque é muito difícil você inflamar os seios da face sem inflamar o nariz. Então, a não ser nas sinusites crônicas, que você pode ter uma inflamação única, né? No caso dos quadros mais agudos, principalmente dos infecciosos, que eu acho que talvez seja aí a situação que o telespectador queira saber mais, seria mais uma associação da infecção da mucosa do nariz com a infecção dos seios da face. E aí essa inflamação, que ela pode ser tanto alérgica quanto infecciosa, que são as mais comuns, mas também podem ser por outros processos inflamatórios, até doenças reumatológicas podem dar sinusite crônica, e aí entra num outro processo, né? Então a gente classifica aqueles quadros agudos quando eles duram aí até 4 semanas, e quando aquele paciente que mantém sintomas de sinusite, por mais que 12 semanas, ou seja, mais que 3 meses, a gente já começa a pensar Nossa. numa sinusite crônica. Então, quando a gente pensa em classificar o tempo, ajuda a gente a pensar nas causas. Então, nos quadros mais agudos, a gente pode pensar numa descompensação da alergia, que ela está em crise, teve contato com aquilo que dá alergia, poeira, enfim, aquilo que desencadeia ele. E os quadros infecciosos, que são os mais comuns, né? Então, resfriado é uma causa de rinocinusite, gripe, coronavírus, enfim, existem vários vírus aí, não só esses que a gente fala, mas inúmeros vírus que podem dar rinocinusite. E geralmente a sinusite bacteriana, que é aquela que precisa tomar antibiótico, ela não é a mais comum. A mais comum é a sinusite viral, que não precisa de antibiótico, essa vai melhorar sozinha, tá? Então, o mais comum é você ter uma sinusite viral. O que acontece, e é por isso que a gente precisa entender esse processo, é o paciente ter um quadro de uma rinocinusite viral, um resfriado, por exemplo, ou uma gripe, que são por vírus, e pelo processo inflamatório, pelo acúmulo de secreção e até pela queda da imunidade que aquela condição pode dar para o paciente, ele evoluir para uma sinusite bacteriana.
Então, a bactéria pode entrar naquele ambiente ali de baixa imunidade, de maior acúmulo de secreção, e aproveitar e evoluir para a sinusite bacteriana. Então, é uma mínima parcela desses pacientes que vão precisar de antibiótico. Porque todo mundo já pensa, tenho dor de cabeça, tenho secreção, já vamos tomar antibiótico, que é uma sinusite, né? É Não, na verdade. grande maioria das vezes, a gente trata o processo inflamatório de uma forma mais simples, sem precisar do antibiótico. E mesmo aqueles pacientes que podem ter uma sinusite bacteriana, eles podem resolver sozinhos, sem precisar do antibiótico. Então, para o paciente precisar do antibiótico, é legal a gente falar isso porque tem sido usado irrestritamente, enfim, a Uhum. gente deu dor de cabeça, as pessoas já estão usando antibiótico pensando em sinusite, né? E existe o impacto do uso irrestrito do antibiótico. Mesmo esses pacientes são poucos que vão precisar. Então, esse paciente precisa ter febre, esse paciente precisa ter secreção mantida por mais de 15 dias, para a gente pensar em tratar realmente um quadro de sinusite bacteriana. Lembrando que as virais a gente não trata com antibiótico. A gente está vendo aí no quadro do coronavírus que a ideia do antibiótico que está sendo usado, enfim, não é bem para tratar o vírus, mas para diminuir a gravidade. E no quadro da alergia, esse paciente pode ter uma rinocinusite crônica por mais que 12 semanas. Então, ele tem congestão nasal, ele tem espirros, ele tem coriza, o nariz está sempre molhado, pingando, Uhum. o nariz fica entupido. Isso geralmente, quando a gente pensa na rinocinusite alérgica, esse paciente vai ter sintomas de longa data, geralmente desde a infância, que tem altos e baixos, que evolui com crise, que piora com poeira. E daí a gente precisa tratar esse paciente de forma com um tratamento programado, a longo prazo. Então, eu preciso entrar com tratamento para tratar o processo inflamatório da rinite dele, e daí sim diminuir os sintomas e não deixar evoluir para os outros quadros, tá? Quando a gente pensa em pacientes somente com obstrução, na rinocinusite alérgica infecciosa, Uhum. a obstrução vem pelo processo inflamatório. Eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês Sim, entenderem. sim. Dentro do Uhum. nariz, todo mundo fala, eu tenho uma carninha no nariz. Todo mundo tem essa carninha, só que ela é pequenininha. Então, essa carninha, ela ajuda a gente a, quando o ar entra pelo nariz, ele fazer um redemoinho para poder umidificar esse ar que vai entrar e ajudar a limpar. Por isso que a gente respira pelo nariz e não pela boca, por conta desses mecanismos que a gente tem para ajudar Uhum. a entrar um ar menos seco e mais limpo. E aí o que acontece? Por conta do processo inflamatório, essa carninha incha. Por isso que entope, ela acaba atrapalhando a passagem de ar. Então, a Uhum. obstrução, a congestão nasal, ela vem pelo processo inflamatório. No caso do quadro mais agudo, essa congestão é muito rápida. Então, 1 dia, 2 dias de resfriado, o nariz já fica inflamado e ele já vem com obstrução. No caso, Uhum. mas vem associado também com espirro, com coriza, com dor de cabeça, com mal-estar, com os outros sintomas da gripe. No quadro da alergia, da rinite alérgica, né, da rinocinusite alérgica, essa obstrução vem mais a longo prazo, com o quadro da inflamação crônica. Existem pacientes que têm somente obstrução. Eles não têm coriza, não tem, o nariz não fica pingando, não tem coceira, não tem os outros sintomas, só entope. Uhum. É muito mais difícil a gente pensar num paciente com quadro agudo, com uma rinite alérgica ou com uma rinite infecciosa por gripe, sem os outros sintomas, somente com obstrução. Esses pacientes, às vezes, a gente precisa do otorrino do lado, porque aí eu vou precisar pensar se ele não tem um quadro cirúrgico associado. Um quadro, pode ser tumor, pode ser desvio, pode ser outros tipos de sinusites crônicas, onde a obstrução é o sintoma principal. Que aí eu Uhum. consigo diferenciar. Aquele paciente que vem só com obstrução, é difícil pensar em alergia, porque ele tem que ter os sintomas agudos associados. Entendeu? E qualquer pessoa, doutora Milene, pode ter a sinusite? Depende da causa, né? A Uhum. sinusite infecciosa, qualquer pessoa pode ter. Ela é uma infecção simples, que é lógico que os pacientes que têm doenças da imunidade, eles predispõem a ter infecções com mais recorrência. Mas são sintomas que qualquer pessoa pode pegar, um resfriado, qualquer pessoa, são vírus simples e que o nosso corpo, a nossa imunidade normal, são capaz de resolver, né? A gente não precisa de nada. O nosso próprio corpo,
A nossa própria imunidade tem defesas suficientes para responder a essas rinossinusites infecciosas. A própria bacteriana também, mas ela tem que ser uma coisa esporádica. Aquele paciente que tem sinusite bacteriana de repetição, aí eu preciso investigar. Que aí ele pode ter uma condição de base, ou por alteração da imunidade, ou por outras situações que possam pensar em sinusite crônica, que faça esse paciente infeccionar mais. Uma coisa esporádica, qualquer um pode ter. De repetição, eu preciso investigar. Então, eu posso dizer, por exemplo, que a sinusite ela tem vários níveis, né? Tem vários níveis, tem classificações, tem Isso. gravidades, Uhum. e isso o médico vai poder ajudar. Vamos dizer assim, vamos pegar a classificação mais comum. Uhum. Como que é feito o diagnóstico dessa classificação mais comum? Porque pelo que a senhora vem explicando, talvez a sinusite, alguns sintomas, são parecidos com sintomas de uma gripe, né? Então, nem Isso. sempre, por exemplo, aquele incômodo no nariz, uma coriza, um mal-estar, possam ser sintomas da sinusite. Nem sempre. Porém, como que é feito esse diagnóstico? É necessário realmente esse paciente, essas pessoas que estão sentindo este sintoma, procurar um especialista, um médico, para diagnosticar a sinusite? Como que é feito esse diagnóstico, doutora? Então, eu acho que você está querendo falar em relação à sinusite bacteriana, aquela que precisa de antibiótico, né? Então, geralmente a gente dá o diagnóstico de sinusite àquele paciente que tem secreção espessa, que desce, que escorre lá atrás da garganta. Às vezes a gente não está vendo, ele não tem secreção pelo nariz, está tudo entupido, ele não consegue ter secreção visível. Mas quando a gente abre e examina a garganta, ela está descendo lá por trás, então eu consigo ver essa secreção. A dor de cabeça do paciente que tem sinusite é exatamente pelo acúmulo de secreção. Então, esses sintomas vão me ajudar a entender se é um resfriado comum, que os sintomas são leves, a coriza ela é fluida, ela é mais aguada, diferente da secreção infecciosa por bactéria, que é uma secreção mais de cheiro forte, de coloração mais espessa, ele é mais para o lado esverdeado, que tem febre. O paciente pode ter tosse. E quando eu trato aquele paciente que tem sintomas por mais de 10 dias, por mais de 15 dias, porque o quadro viral, como a gente conversou, ele responde sozinho, eu não preciso tomar remédio para ele responder. Ele vai responder em 7, 10 dias, ele já vai começar a melhorar. A sinusite bacteriana, não. Essa eu preciso tratar, porque essa pode ter impactos mais graves, ou pelo menos acompanhar, né? Então o médico tem que estar mais perto desse paciente. É aquele paciente que há mais de 10 dias, há mais de 14 dias, mantém dor de cabeça forte, com muita secreção, com febre, uma tosse produtiva. Então esse paciente eu preciso acompanhar e talvez intervir, se for o caso, usar antibiótico. Aquele paciente com resfriado eu não preciso tratar. Sim. No caso desse paciente que a senhora mencionou, que a secreção não sai por via nasal. Pela frente, né, Isso. Qual a gravidade, doutora, desse paciente se realmente não for diagnosticado previamente e se ele não fizer um tratamento adequado? Nossos seios da face, a gente tem, são buraquinhos que a gente tem nos ossos do rosto, né? E que eles estão muito próximos de estruturas muito importantes do cérebro. Então, uma infecção grave, uma bactéria que possa estar ali dentro, se proliferando dentro desses seios da face, ele pode contaminar estruturas próximas e importantes. O olho, a mastoide, que é um outro buraquinho que a gente tem aqui perto do seios da face aqui para cima. O próprio cérebro que está lá para trás. Existem estruturas próximo do cérebro que a gente precisa tomar cuidado e que se a gente não tratar, não estou falando de vírus, estou falando de bactéria, tá? Sim. Se a gente não tratar corretamente essa bactéria que está colonizando e que está contaminando esses seios da face, muito próximo de estruturas muito importantes, eu posso evoluir para uma reação mais grave. Muito Isso perigoso, vale para outras sério. condições também, Muito né? sério. Sim, com certeza. E dá para se prevenir, doutora? Não existe Pensando num paciente com uma imunidade normal, a prevenção é o que a gente está fazendo hoje na situação atual de cuidados de infecção, né? Não tem nada assim que a gente possa usar, que a gente possa tomar para diminuir
a infecção, vamos botar assim, né? Uma coisa que a gente faz naqueles pacientes que estão ou em processo viral, infeccioso viral, que é simples, ou em processos alérgicos, que são inflamatórios e que produzem secreção. É a lavagem nasal frequente. Por quê? A bactéria entra pelo acúmulo de secreção. Então, se eu faço uma lavagem frequente desses seios da face, dessa área que está secretiva, eu vou diminuir a secreção que está ali acumulada, eu vou diminuir o meio de cultura da bactéria e isso ajuda a prevenir o quadro das sinusites bacterianas. Então, o paciente que tem um processo inflamatório, uma rinocinusite, a lavagem nasal é muito importante. Quando a senhora fala em lavagem, seria com água mesmo ou um Soro. produto mais específico? Soro Soro? fisiológico. Olha que Você pode, bacana. você pode até fazer um soro caseiro, mas Caseiro? hoje soro fisiológico é tão barato, vale a pena a gente, Sim. porque ele já vem esterilizado. Eu não indico fazer o caseiro, não, porque tem que ter a medidinha certinha, né? O ideal é você Uhum. fazer com o soro fisiológico mesmo. Essa medida a gente pode adotar como uma medida de prevenção e rotineira nas nossas casas? Prevenção, exato. O ideal era a gente lavar o nariz, todo mundo, 2 vezes ao dia. De manhã cedo, para tirar a secreção acumulada da noite, porque a gente dorme, fica deitado, fica em decúbito, isso acumula secreção, é normal. Tanto que quando a gente acorda, o nariz tem crostas, tem secreções secas. Então a lavagem nasal nesse momento é importante. E a lavagem nasal no final do dia, para tirar o acúmulo de poeira e de coisas que a gente respira durante o dia. Então esses 2 momentos devem fazer parte da nossa rotina de higiene. Uhum. Entendeu? Legal. Os pelos, doutora, que nós temos no nariz, é ideal a gente fazer a poda desses pelos ou não? Não é recomendado fazer? O pelo tá ali por algum motivo, né? Então, Deus não colocou ele ali por nada. Ele funciona, ele tem função. A gente tem pelinhos pela nossa via respiratória inteira, só que eles são pelinhos modificados, né? Alguns grandes, outros minúsculos que a gente nem consegue ver. Então, ele ajuda a gente a filtrar as impurezas, ele ajuda a gente a segurar a secreção para não descer tanto. Então, ele realmente tem uma função. Mas você podar só na entrada do nariz, cortar só um pouquinho, não tem problema. O ideal é você não tirar por completo. E existem pessoas também, principalmente usuários de droga, que perdem esses pelos pelo uso de drogas inalatórias, né? Então isso é ruim, Uhum. porque você vai deixar de ter um mecanismo de defesa próprio seu, que está ali por algum motivo, mas só cortar não tem problema não, tá? Porque ele vai continuar fazendo o problema, não tem problema. Não pode depilar, né? Tirar tudo. A senhora, como é alergista e imunologista, que é uma área da medicina que eu acredito que seja a mais recomendada para esse tipo de tratamento. Porém, para as pessoas que dependem inclusive do Sistema Único de Saúde, com aquele exame rotineiro do clínico geral, é possível fazer a identificação? De Desse, sinusite? isso. Não, o Desse, diagnóstico de sinusite é clínico. É avaliação do médico. Raio-X, é. ele não serve para a gente dar diagnóstico de sinusite. Quando a gente pensa numa sinusite complicada ou numa sinusite crônica, eu posso lançar a mão da tomografia, que é um exame muito mais específico. Mas ele só é indicado para aqueles casos de pacientes com sinusites complicadas. Então, o diagnóstico de sinusite é clínico, é ter os sintomas que a gente conversou aqui, ter secreção, ter febre, ou os quadros da rinite associada, enfim. O diagnóstico é clínico. O raio-x, ele não vai ajudar em nada. Por quê? Porque ele só vem positivo em menos da metade dos casos. E mesmo Nossa. assim, ele pode vir positivo por um outro processo. Porque, vamos supor, você pode ter uma inflamação dos seios da face pela rinite alérgica, e não pela sinusite Uhum, bacteriana. Então, o uhum. diagnóstico é clínico. Você pode Nós, evoluir com exames de imagem, mas nos casos complicados. nós estamos numa estação mais fria. Nessa estação, doutora, a procura pelos consultórios aumentam nessa estação? Muito. Na alergia respiratória é a fase que a gente... o ano inteiro o paciente pode ter pioras, mas estou falando em especial no quadro alérgico,
os processos infecciosos, eles pioram os quadros alérgicos. E no inverno é uma época que a gente tem mais infecção respiratória. E não é porque o frio traz a infecção, é porque a gente se aglomera mais, a gente fica mais junto. E isso acaba, como todo mundo já está cansado de ver, agora todo mundo está sabendo, né? Que a aglomeração faz propagar os vírus respiratórios com mais facilidade. Eu quero registrar a presença da atriz Sueli Bispo, ela que fez a Doninha na novela Velho Chico, da Rede Ah, que legal. Globo. Sueli, um beijo, minha querida, sucesso para você. Nós estamos conversando com a médica, ela que é alergista e imunologista, que nome complicado, Difícil. Milena Pandolfi, que vem esclarecendo algumas dúvidas sobre a sinusite. Doutora, no seu consultório, o paciente que está acompanhando essa live, até mesmo essa entrevista, futuramente, e queira recorrer aos seus tratamentos, o que o paciente tem que fazer, como te localizar? Então, eu tenho muitos pacientes que... Tirei meu fone. Muitos pacientes que me acham pelo Instagram mesmo, mas hoje eu atendo em Vila Velha, aqui no Espírito Santo, né? Então, no meu perfil, se o pessoal quiser ir, tem os telefones de lá direitinho. Tem, se quiser mandar mensagem pelo WhatsApp, a gente tem O o fixo é o 3008-4374? 3208-4374, isso, prefixo 74. 27, isso. É o Isso. telefone fixo de lá. Mas se também me procurar pela internet, eu tenho até atendo por teleconsulta também. Eu tenho uma plataforma que eu uso, que é uma plataforma. Se jogar meu nome na internet, vai conseguir achar a plataforma para poder marcar as consultas online que eu tenho feito. E lá no Instagram eu tenho um site também, se quiser, que é www.doutoramilenalergista.com.br. Se jogar Doutora Milena Alergista, já vai conseguir me achar. E tem todos os meus contatos lá. Os links, tudo direitinho. A Sueli Bispo, ela está dizendo que ela tem rinite. Então, Sueli, acompanha essa Aí, ó. entrevista. E Procura a doutora Milena, que você não vai se arrepender. eu tenho um Instagram que eu gosto muito de postar. A gente fala muito sobre os quadros alérgicos lá. De vez em quando tem live também. Falando. Hoje mesmo eu estava com uma live sobre dermatite Eu atópica. Então acompanhei a sua live. pode ficar de olho que tem muita coisa boa rolando. Eu venho acompanhando também o seu trabalho também na internet, é um trabalho muito informativo e, de fato, é aquilo que eu disse, né? Hoje os consultórios estão Sim, vindo até os pacientes e isso é a modernidade, né? A tecnologia veio contribuir para que as pessoas também tenham uma maior informação e, por que não, uma maior qualidade de vida, né? Mediante a lógico. todas essas informações de profissionais, como a senhora também médica, e a Sueli está falando que está acompanhando Ah, o que quê, Sueli? A ótimo. nossa live ou a doutora? Pode acompanhar que vai ter muita coisa boa aí rolando, com certeza. Doutora Milena, tem alguma informação relevante que nós não debatemos até esse ponto, a nossa conversa, que a senhora acha importante esclarecer também para o público? Eu acho que a gente falou bastante coisa legal aqui, deu para esclarecer bastante coisa. É, só fazer um adendo aqui, que às vezes a Sueli acabou de falar, né, que ela tem rinite. Eu sempre brinco com meus pacientes que a rinite não mata, né? E por isso que os pacientes postergam tanto ir pro consultório, seja do alergista, seja do otorrino, para fazer o tratamento. E a rinocinusite, ela tem tratamento, e às vezes o tratamento é simples. Então, às vezes o paciente está lá sofrendo, usando medicações por conta própria, fazendo um tratamento todo incorreto, e às vezes é tão simples tratar. Então, assim, procurar um médico que possa te ajudar, vai ajudar na sua qualidade de vida. Não é porque a doença não tenha um risco de vida, que isso não queira dizer que você não precise tratar para melhorar a sua qualidade de vida, né? Ó, ficou a dica. Então, Sueli, corre para o consultório, que ainda dá tempo. Isso. Doutora Milena, mais uma vez, muito obrigado pela sua Obrigada a você pelo participação. convite. Foram respostas muito precisas, né? E um tema que eu acredito muito pertinente. Eu não quis Sim. arriscar, mas eu tenho aqui um dado que foi Ah, divulgado recentemente, inclusive pelo site UOL, que em aham. média, de 3 a 5 pessoas, elas sofrem da rinite e da Uhum. sinusite, e uma em cada 8 pessoas evolui para a fase crônica. Então, Sim. acredito que seja um Eu número acho que é muito até mais, alto. tá?
Pois é, um número muito alto. Quando a gente fala em alergia respiratória, a gente, numa rinite, né? A gente fala até em 50% da população. Hoje tem aumentado Nossa, muito. É lógico que tem rinites intermitentes, rinites mais graves, enfim. Mas hoje a gente vê que realmente tem aumentado por conta da qualidade, do tipo de vida que a gente está levando, não só para alergia respiratória, mas principalmente na alergia respiratória, né? E realmente eu acho que o número é até maior, porque muita nossa, gente não trata, não chega. As pessoas vão levando, porque acha que não tem como tratar, ou porque consegue conviver bem. Mas realmente, e o impacto desse paciente não tratado, dessa rinocinusite crônica, ele pode ter impacto no sono, e se a pessoa não dorme bem, isso pode impactar no trabalho dela, no estudo. sim, Então, realmente, a qualidade de vida desse paciente que tem uma rinocinusite crônica, seja alérgica ou seja por outra causa, né, é muito ruim. E às vezes é simples tratar. Então, realmente, a gente precisa cuidar desse paciente aí, levar informação para que eles possam buscar ajuda. verdade. Doutora Milena, adorei o nosso bate-papo, a nossa Ela tá- consulta online. Gente, mais uma vez eu conversei com a alergista e imunologista, a doutora Milena Pandolfi. Mais uma vez, muito obrigado. Vamos seguir a doutora nas redes sociais. E tem o site, tem o Instagram, não é isso mesmo, doutora? É isso, tem site, tem Instagram, tem Facebook, tem tudo que vocês imaginam. Se vocês me procurarem, vocês vão me achar na rede social, com Digita no certeza. Google que vocês encontram a doutora. Doutora, mais uma vez, muito Muito obrigado. obrigada. Sucesso para você e eu sempre estarei aqui Obrigada. acompanhando o seu trabalho. Obrigado, Elton. Muito obrigada mesmo. Boa noite, viu? Boa Boa noite, noite. gente. Obrigado, gente. Para vocês que acompanharam essa entrevista, muito obrigado pela participação de vocês. E amanhã nós vamos ter uma entrevista, gente, com a Tati Pinheiro. Ela que foi daquele grupo Abelhudos. Vocês se lembram daquele grupo? Que era um grupo parecido, inclusive, com Balão Mágico. Era do mesmo período de Balão Mágico. Então, amanhã, essa entrevista com a Tati Pinheiro do Balão Mágico. A Lorena Teixeira, um beijo, minha amiga. Sucesso. Sueli, um beijo. Maria, um beijo para você também. Lízia, sucesso. Alexandre Carvalho, um abraço, meu querido. Até a nossa próxima entrevista.